E aí, galera, eu sou o Matheus fazendo rock e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música. Cria da favela na periferia de Fortaleza, Matheus fazendo rock transporta parte dessas vivências para dentro do segundo e mais recente trabalho de estúdio da carreira, Jesus Não Voltará. Dividido entre canções políticas, momentos de maior vulnerabilidade emocional e versos sempre impactantes, o registro é o tema da conversa entre o músico cearense, meu amigo Renan Guerra, e eu em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ele, Matheus fazendo rock, responsável por um dos grandes lançamentos desse ano. Jesus Não Voltará. Matheus, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra enorme conversar com você hoje aqui. Salve, gente. Obrigado pelo convite. Matheus, você lançou o seu primeiro disco, Rolê nas Ruínas, no meio da pandemia de Covid-19, em 2020. Muitos trabalhos lançados nesse mesmo período foram praticamente engolidos por tudo que aconteceu naquele momento ali. Só que o seu disco não só sobreviveu, como te apresentou para muita gente, abriu portas para que você tocasse com artistas incríveis da cena brasileira, participou do disco do Dom El, que é fantástico ali, e ainda preparou o terreno para a chegada desse disco novo. Eu queria entender como que foi para você toda essa mudança de o mundo desabando, você lançando seu primeiro trabalho de estúdio, como que fica a cabeça nessa situação toda? Então, gente, o Rolê nas Ruínas também foi um disco que, assim como Jesus Não Voltará, teve um processo de produção demorado, assim, né? Eu acho que eu passei uns 2 anos em estúdio, gravando um tempo, aí parava, gravava um tempo e parava. E coincidiu de que quando a gente estava com ele pronto, ali em janeiro de 2020, que eu fui organizar, finalizar a capa para preparar o lançamento e tudo, aí já estava meio que apontando assim o que vinha, né? Quando a gente lançou a data de lançamento, eu também não tinha de fato, muita experiência no sentido de como conduzir um lançamento, como divulgar e tudo. O que eu tinha era uma movimentação aqui em Fortaleza, né? Com os saraus, com as pessoas, já era um disco que já vinha sendo esperado pelo ciclo no qual eu vinha me movimentando, que era evento de rua, sarau e enfim. Quando eu lancei a data, já saiu também o lançamento da orientação da OMS e o Estado declarou lockdown. O dia 24 de abril, que foi o dia que saiu o álbum, estava com mais ou menos 14, 15 dias de lockdown, ia ser 40 dias e não se sabia se iam ser só 40 dias, se ia ser mais, aquela dúvida, aquele medo. Eu entrei em alguns parafusos de questionamentos que depois eles foram se dissipando, que é o seguinte, né? Eu tinha músicas como Missa Negra, que fala vamos pra praia, tem refrãs que evocam um movimento na rua, e enfim. E eu fiquei realmente pensativo se, de alguma forma, em alguma ponta, mesmo que remota, talvez o trabalho estivesse incentivando as pessoas a irem para a rua. Mas eu acho que, pelo contrário, ele acabou acompanhando muita gente num momento que a gente estava dentro de casa, né? Acabou transportando essa travessia de rua para um outro lugar. E eu tinha um plano na minha cabeça. Eu sempre compartilho isso assim quando vou conversar sobre o rolê, porque o meu plano era basicamente finalizar minha inscrição lá no ID Jovem e começar a dar um rolê pelos estados próximos daqui, né, que seria Natal, Rio Grande do Norte, seria dar uma passada em Recife e tentar fazer mais ou menos o mesmo movimento que eu fazia aqui pela cidade, que seja circular por sarais, eventos de rap na rua e coisas assim, para levar o disco, uma mochila, um pendrive e vamos embora. Quando veio a pandemia e tudo, aí tudo isso mudou, né? Sim. Eu lancei, mas aí não sabia muito o que esperar. Daí para frente, realmente, eu não sabia o que esperar. Mas a internet, o canal lá no YouTube, o meu Instagram, acabaram virando meio que uma pracinha, assim, a gente até frescava, pracinha fazendo rock, porque quando ia fazer uma live ou alguma coisa assim, começou a virar um lugar de interação entre gente próxima e gente distante, assim. Eu acho que foi isso que foi, inclusive, dando força para mim,
força para o trabalho e fazendo com que outras pessoas começassem a entrar nessa interação ali de live no YouTube ou de live no Instagram. Enfim, acho que foi por aí um pouco. Perfeito. E daí, como que foi mergulhar no processo desse novo álbum que tem esse título bem impactante, Jesus Não Voltará? Eu acho que ele amarra bem a ideia do disco. Como que foi mergulhar nesse segundo álbum? Foi mais tranquilo ou você sente que os processos foram bastante similares? Então, esse ainda foi talvez mais desafiador. Uma história pré Jesus Não Voltará é que Jesus Não Voltará álbum, é que eu tinha sido convidado na época por um selo de rap que nem existe mais aqui na cidade para pensar algum trabalho junto com eles. E aí eu montei esse EP que já se chamaria Jesus Não Voltará, que continha 4 faixas, né? Era Jesus Não Voltará, Vontade Negro, que já estava escrita nessa época também, a faixa que é uma carta que é feita um pouco indo pro abate, e uma outra faixa que não entrou no disco e que virou o que hoje é Rezo, que é um interlude. E esse EP ia ser lançado juntamente com esse selo de rap e acabou que o selo também se desestruturou durante a pandemia e não deu continuidade aos trabalhos. E eu meti marcha com o Rolê nas Ruínas, que era o álbum que eu estava produzindo na época. Então, nesse meio período eu fui compondo e daqui a pouco eu percebi que o Jesus Não Voltará já não era mais um EP, era um álbum. E quando foi mais ali por 2021, eu já tinha um rascunho dele, assim, demo, coisas que gravei em casa, com celular, e que fui organizando. E aí eu fui chamando as pessoas para começar a fazer parte disso, né? Primeiramente o Caio e o AG, depois o Guilherme. E esse processo acabou sendo um pouco difícil, porque ele também foi atravessado pela pandemia. Uma parte dessa produção a gente fez de modo remoto, que acontecia tipo assim, ou a gente produzia numa reunião online como essa, trocando ideia e abrindo uma plataforma no computador de alguém e montando ali esqueleto de coisas, ou a gente fazia coisas para fazer uma listinha e ia cada um trabalhar na sua casa, daqui a uma semana, um mês a gente se encontrava com o que tinha sido demandado, ou quando alguém tinha, por exemplo, porque todo mundo morava com família nessa época, enfim, quando alguém fala, minha mãe viajou, foi pro interior, e aí aí a gente ia para casa dessa pessoa, enfim, tentando ali lidar com a pandemia e os riscos, tentando não colocar nossos familiares e pessoas próximas em risco e investindo um tempo nisso também. Acaba que por isso também o processo foi tão demorado, porque esse primeiro ano foi basicamente pré-produção e levantando o esqueleto do disco bem lentamente, né? 2022 é que a gente começou a conseguir dar uma caminhada, gravar coisas, etc. Perfeito. No disco anterior, você cita bastante, principalmente nas entrevistas que você deu na época, a influência de 2 artistas, que é Djavan e Kurt Cobain, no seu processo de criação ali. Queria saber do que você bebeu para esse disco novo, principalmente porque eu sinto que ele é menos rock e ainda mais rap, que era um elemento que já estava ali no primeiro disco, mas esse eu sinto que a rima ela tem uma participação ainda maior nesse trabalho novo, né? Eu acho que não necessariamente o rap em si, embora o rap também, mas eu acho que o hip hop, de um modo geral, e ritmos que compõem esse universo do hip hop, que é o R&B, um funk, um soul ali, em alguma forma, seja atravessado pelos samples e beats, o boom bap, de fato, continua sendo uma influência muito forte. Eu acho que o Rolê nas Ruínas já tinha um pouco essa característica de transportar o boom bap para um universo rock, assim. Acho que ele estava muito mais vinculado também a um processo padrão de guitarra, baixo, bateria e aí elementos eletrônicos. E esse tá como se fosse o inverso, assim, tem elementos eletrônicos e guitarra, baixo e bateria compondo com esses elementos, assim, eu acho que é a diferença de um para outro. Aí eu não sei se tem um artista específico, mas o hip hop sempre teve
sempre teve presente na minha vida, assim. Então, por isso que eu acho que ele tá tão forte. Inclusive, até também pela própria forma com que ele foi produzido, né? Algumas faixas partem de beats, né? Aqui, por exemplo, Pode Ser Easy, Essa Sua Lágrima, que elas começam com beats de um beatmaker aqui de Fortaleza, muito antigo, que é o Nego Célio, que também é MC. E aí eu compus em cima de beat dele algumas dessas faixas do álbum, né? Você falou um pouco dessas trocas com esses outros pares que construíram o disco, né? Eu entendo que esse trabalho coletivo também é algo muito importante para você, tanto que todos eles estão lá acreditados nas plataformas de streaming. Eu acho que isso é uma parte fundamental do seu trabalho e eu queria entender qual a importância para você de ter esses pares geracionais e de local também, e de poder trocar referências, influências, e de vocês poderem construir esse corre coletivamente, né? Eu acho que, de um modo geral, sobreviver de música aqui em Fortaleza, sendo artistas não herdeiros, periféricos, enfim, exige que a gente aprenda na marra a trabalhar com coletividade, assim, né? Acho que a escola da gente, a minha escola é o sarau, é a praça, é a rua, e a rua, entre outras coisas, tem a coletividade como a coletividade, a lealdade como parte fundamental do processo de criação, de experiência de vida, né? Então, eu acho que não faria sentido pensar o projeto Fazendo Rock de outra forma. E aí é isso, né? Acho que a gente tem disputado um espaço de levante coletivo, assim, né? Para além do meu nome, de reconhecimento dos trabalhos de todo mundo, né? Então, eu acho que a forma como eu venho tentado apresentar esse trabalho para o mundo é também uma forma de gerar essa visibilidade para todo mundo, mas eu acho que para além da visibilidade é a movimentação, a possível empregabilidade, e, enfim, movimentos e avanços que esse projeto possa trazer para mim e para as pessoas que estão compondo comigo esse trabalho. Perfeito. O disco inaugura com a faixa título, que é uma parceria incrível com a Jupe do Bairro ali. O verso dela brincando com o Yoda e Yoga é fantástico. A música inteira ela é muito poderosa. Eu vi uma apresentação sua no Pop Load junto com ela ano passado, assim, foi bem impactante pra gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa faixa em si, e principalmente como que partiu essa sua relação com a Jupe, que também foi uma artista que lançou ali o primeiro EP dela no meio da pandemia, junto com você. Como que foi esse encontro aí? Um dia desse, né, a gente estava conversando de que a nossa carreira tem caminhado em níveis diferentes, caminhos parecidos, assim. Inclusive experienciado sensações parecidas, né? Mas assim, a Jupe é alguém que a internet aproximou de mim. Eu já conheci o trabalho dela. De alguma forma, tem um lance que eu percebo que daqui a gente conhece muito mais rápido trabalhos que começam, que acontecem no Sul-Sudeste. Eu já acompanho a Jupe há um bom tempo, assim. E ela chega para mim também bem no meio da pandemia ali, bem nos primeiros meses de rolê nas ruínas no mundo. Acho que, sei lá, se eu lancei em abril, de repente a gente se conheceu em agosto. E aí foi tendo uma troca aos poucos, assim, e percebendo que a gente tinha muito em comum. Então, foi natural de que tal hora a gente se mutuamente convidou para fazer coisas juntos, né? No Pop Load, a música que a gente cantou é uma faixa inédita, ainda não lançada, que vai estar dentro dos próximos trabalhos dela, que é uma parceria entre eu, ela e Edgar, o novíssimo Edgar. E aí eu também já convidei ela para estar dentro do disco. Bem naquela fase quando eu comentei que, enfim, tava ali com o rascunho todo levantado, e aí já comecei a pensar essas parcerias. Algumas já estavam quase que dadas, assim, meio que óbvias, por conta da própria relação que eu tinha com as pessoas, como era a Madame, por exemplo, que participa na faixa Só e Lágrima, e é minha amiga do cotidiano, né, também. Então, mas com o Jupe foi assim, foi a internet, foi de vez em quando uma videochamada pra gente
trocar ideia e saber um pouco mais sobre o trabalho um do outro, um da outra e, enfim, seguir, né? E aí foi isso, também descobrir formas de produzir à distância, de compor à distância. E aí, tom e áudio de WhatsApp, ligação, mensagem, troca de ideia, troca de ref, enfim. Boa. A segunda faixa a gente tem, que chama Pode Ser Easy, a gente tem participação da Mumutante, que é uma artista de Fortaleza, que é uma das artistas que também está presente em toda a produção do disco, mas aqui ela aparece de forma mais potente. Eu queria que você contasse um pouco, tanto sobre a produção da faixa, que você falou que ela nasceu a partir de um beat, né? E quanto a presença dela nessa canção. Então, Mumutante também é uma pessoa que antes da música, é alguém do meu cotidiano, assim, que também a gente se conheceu nesses espaços que são saraus e movimentos coletivos voltados a construir atividades dentro das periferias, né? Ela morava num bairro vizinho ao bairro que eu também nasci. Eu morava na Sapiranga e ela num bairro ao lado que chama Sabiaguaba. O que divide nossos bairros é inclusive um mangue, né? Que o divide e une os nossos bairros. Quando fui fazer a primeira apresentação presencial do trabalho, no final ali de 2021, numa reabertura, um ensaio de reaberturas de espaços aqui em Fortaleza, chamei ela para cantar comigo, ainda nem para ser back, no show ela trabalha como back junto comigo, mas chamei ela para fazer assim um lugar assim de suporte, né? Cantar ali junto comigo o show, esse primeiro show, que seria só eu e ela no palco, inicialmente. E aí daí a gente foi construindo essa relação. Eu já tinha essa música que chamava Pode Ser Isso. Acho que ainda, se não me engano, ainda não tinha a parte da Mumu. E ainda estava entendendo se esse álbum, como é que ia ser esse álbum, quando ele ia vir, quando eu ia começar de fato a produzir. Enfim, ela estava ali no meio do processo, gravando, compondo os coros e back vocals de várias faixas do álbum, e fazia todo sentido, assim, né? A gente compartilhou muitas experiências. Essa é uma música que, de alguma forma, tem uma atmosfera nostálgica, que lembra de infância, que tem uma sensação, assim, para mim, remete muito. Pessoalmente, me vem memórias que, enfim, só eu sei, mas que tem a ver com o território. E como o nosso território é muito parecido, a gente diz aqui, nossas áreas, né? Como a nossas áreas é muito parecida, fazia muito sentido, assim. Eu acho que a gente compartilhava essa mesma nostalgia por também estar vivendo esses processos de ter ido morar em outros bairros durante a pandemia, enfim. Eu acho que fazia muito, muito, muito sentido, assim. Além de toda a proximidade, toda a fluidez que existe na nossa troca. A terceira faixa do disco é Pose de Malandro, Me Querem Morto. Ela é 2 pelo preço de uma aí. Foi a primeira composição que você lançou ano passado ainda. Eu gosto muito da primeira metade, mas quando chega na segunda e tem aquela base que parece que é um drone, uma coisa meio transcendental, cara, que música foda, que música fodida, assim, ela te leva para um outro universo. A letra também muito política, muito carregada, muito forte, eu acho que presente no disco inteiro, assim. Conta como que foi fazer essa faixa que é, de longe, uma das minhas favoritas aqui. Então, essa faixa, de fato, ela nasce como 2 músicas pequenininhas e separadas, assim. A primeira parte, Pose de Malandro, foi composta um pouco nesse processo de pensar esse EP para um selo, etc., mas ficou de ladinho ali. E a outro pedaço, Me Querem Morto, foi composto separadamente, inclusive era voz e violão, assim, tinham outras características. E na hora de desenhar o álbum, rascunhar um álbum, montar um projeto de um álbum, não vou saber dizer o motivo exato, mas pelo que eu intuí de juntar elas, assim. E aí a produção, aí foi feita uma produção do zero, baseada na letra e melodia da música, né? A gente foi levantar o beat em cima da música que já existia, assim, né? Aí são 2 viradas, a gente de fato escolheu esses elementos que eu acho que eles compõem muito com coisas que a gente já vinha trabalhando
no Rolê nas Ruínas, de repente aprofunda um pouco essa pesquisa, né? Porque tem as guitarras distorcidas, tem as batidas de funk ali, tem os adlibs do funk também, juntos ali compondo, embora chegue a remeter um trap em algum momento, mas assim, é uma mistura quase que heterogênea, assim, não dá para identificar onde é o que, né? Ela tá mais baseada na própria letra, que a própria letra e a melodia chama. Para mim é isso, assim, né? Ela tá mais baseada no que a própria letra e a melodia chama do que outra coisa. E o outro momento também, né? Tipo, acho que já tem menos elementos percussivos, mais synths, vozes, o uso do autotune e o uso das vozes como camada instrumental, que eu acho que é isso, junta essas características desse universo, que é o hip hop, compondo ali harmonias e instrumentos para dar chão assim para a música em si. E aí a participação do Big Léo em si, que eu acho que tem a ver com todas as pessoas e a forma como eu imagino a participação delas no álbum, acho que é muito num lugar de a música propõe uma conversa, um tema X, e eu acho que eu trago um ponto de vista e chamo alguém para expandir esse ponto de vista, para trazer, olhar para esse mesmo tema de um outro ponto de vista e a gente complementar assim uma discussão. E acho que o Big Léo chega e faz isso. Porra, fantástico. Sim. Que música foda. Pô. A gente chega então à faixa Nome de Anjo, que eu acho que ela tem muito dessa tradição que vem tanto do rock quanto do hip hop, de ter uma grande narrativa, de nos contar uma história. Eu acho que essa é uma faixa muito imagética e sensorial, porque a gente consegue imaginar os cenários e as histórias e todas essas cenas que você constrói, mas a gente também passa por sensações muito complexas e duras e dolorosas, eu acho, durante essa canção, que eu acho uma grande canção, assim. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre a construção dessa faixa, o que te inspirou, quais vivências te levaram a chegar nesse espaço, né? Então, essa faixa, eu acho que ela é muito direta, né? Ela é basicamente o que ela é. Uma história minha de estar ali vivendo minha vida e acompanhando uma vida de um grande amigo, né? Esses momentos que a gente se aproxima, esses momentos que a gente se afasta e os caminhos que a gente vai levando, né? E aonde os nossos caminhos acabaram nos levando, né? Eu falo um pouco sobre essa saudade, sobre essa perda, né? Sobre essa pessoa que estava presente e não está mais. Acho que o fato de não nomear exatamente coloca ainda mais num lugar de que essa história, infelizmente, não é só minha, ela é de muitas outras pessoas. Muita gente que vive nas periferias compartilha uma história muito parecida, de ter vivido uma infância com alguém, de terem trilhado caminhos parecidos, depois diferentes, e isso ter levado a fins diferentes, enfim, jornadas diferentes, né? E aí é isso, assim, acho que nem sei muito o que falar da faixa, acho que ela conta por si só, mas ela também está nesse lugar de uma faixa talvez essencialmente mais próxima do que, de um modo geral, as pessoas conseguem entender como rock, pela forma da composição, de canção, enfim. Melodia Aparecida é a quinta faixa do disco, foi a segunda a ser apresentada, a canção que você escolheu para anunciar de fato a chegada do disco ali, e ela tem um elemento que é bem constante dentro do disco todo, que é esse olhar nostálgico, principalmente para a infância na periferia, assim, mas ao mesmo tempo ela é uma música que tem uma pegada bem acessível, ela tem uma letra que gruda na cabeça da gente, só que é uma letra pesadíssima, ela tem um fundo emocional muito grande. Queria que você contasse o que é Aparecida dentro desse disco, o que ela representa para você e para esse trabalho de maneira geral. Acho que esse lance da melodia, acho que tem um pouco a ver com uma característica da forma como eu aprendi a compor, assim. É um trabalho com repetições, assim, de forma
quase que mântrica, palavras que costuram a melodia. Acho que isso está muito presente também no trabalho antigo. Embora acho que essas percepções eu vou tendo depois que eu vou vendo a obra construída, assim, né? Mas Melodia Aparecida é isso, é uma canção essencialmente de rock que remete ali à infância, mas acho que já num lugar mais consciente e mais pessoal sobre processos de como é ser um menino na favela, assim, quais são as imposições, quais são os dilemas, quais são os medos, assim. Acho que ela trata um pouco desse lugar de como é ser um menino e crescer, enfim, essas obrigações sobre crescer. Nela tem uma frase que é mandar eu virar homem, né? E aí acho que mais na frente, lá ainda à noite, a gente vai ter uma frase que acho que conversa com ela, que seria sobre não crescer precoce, né? Acho que ela trata, talvez tenha essa visão da criança tentando, de alguma forma, negar essa pressão de um crescimento precoce a um menino negro na favela que já tem que ter uma postura X, ser aguerrido de tal forma, não ter medo de tal coisa. Eu acho que é uma exigência muito comum para corpos que são lidos como masculinos pela sociedade e dentro da favela e dentro da negritude isso ganha umas outras camadas, assim. Fantástico. A gente chega então em Pôr do Sol Marrom, que eu acho que é uma faixa bem mais mínima em comparação com uma das minhas exposições. favoritas do disco. Toda vez que toca aqui em casa, me arrepio inteiro. É muito boa essa, velho. Eu, na primeira vez que eu tava ouvindo, eu tive que parar, porque eu comecei a chorar, que eu achei muito bonita. E acho que você explora a sua voz de outras formas, né? Você coloca ela em outros lugares. E eu queria saber um pouco sobre como foi a produção dessa faixa, por ela ter esses diferenciais em relação às outras canções do disco. Legal até perguntar sobre a produção dessa faixa, porque essa é uma faixa que passou por mudanças, assim. A primeira aparição dessa faixa no mundo tem um filme que chama Banzo, que é um curta-metragem que foi produzido aqui em Fortaleza. Como eu falei, né, eu já passava por saraus e outros lugares, e enfim, eu sempre estava apresentando de alguma forma minhas músicas por aí. E aí as pessoas que estavam na produção desse filme pediram essa música para entrar na trilha sonora do filme em um momento final lá. Então eu fiz uma produção inicial, eu fiz uma produção de celular para entrar dentro do filme. Gravei naquele programa que chama BandLab, não sei se vocês conhecem. O BandLab é como se fosse um GarageBand, só que para Android. E aí você pode gravar lá dentro, você consegue minimamente colocar algum timbre, algum reverb, alguma coisa, minimamente mixar numa qualidade ruim, é óbvio. Sim, não é a melhor qualidade, até porque a microfonação depende da microfonação do celular. E eu gravei lá. Gravei, tentei colocar no tempo, porque gravei o violão e coisas em separados. Ficou meio... Tem umas coisinhas meio fora do tempo, mas foi o que foi pro filme e entrou na trilha do filme, etc. Depois, pro disco, eu cheguei a chamar um parceiro daqui, o Rodrigo Brasil, que é do interior, aqui do Ceará, que é um guitarrista. E aí ele compôs um arranjo que ficou muito bonito, assim, para Pôr do Sol Marrom. Então, a Pôr do Sol Marrom era uma faixa que tinha voz e umas várias guitarras, assim, tocando, assim. Mas ficou, para mim, depois vendo o disco como um todo, ela não parecia estar dentro, assim. Então, aí eu dei uns passos atrás e voltei à essência da música, que era simplesmente uma voz e um violão, um espaço, e essa repetição. Essa música, inclusive, tinha uns outros versinhos a mais que eu deixei de fora do disco, e coloquei apenas o mesmo verso. Praticamente ela é o mesmo verso repetido de 3 formas, em forma de assobio, na minha voz natural e na minha voz de falsete, com o violão acompanhando tudo. Então essa faixa passou por isso, ela chegou a ser gravado várias guitarras e a minha voz, e depois a gente pegou, botou um microfone no violão, um microfone na voz e gravou tudo, enfim. Putz, bonita demais, velho.
É fodida de boa. Partindo dessa abordagem minimalista ali, a gente cai em Feito um Porco Indo pro Abate, que é uma das canções que você já falou que integraria a edição inicial, que era um EP, e outra cacetada, assim, e aí eu acho que reforça um outro lado seu no sentido de ator, de interpretação, né? Você tem todo um cuidado ali da forma como você pronuncia as palavras e apresenta isso pra gente. Conta um pouco mais como que foi o feitio dessa música, que tem uma carga melancólica fodida ali, assim, também. Então, essa faixa ela é uma carta, basicamente, sendo escrita no momento em que você está escutando. Assim, para mim, a gente produziu essa faixa com essa intenção, assim, de traduzir esse momento, que esse desabafo, que essa mensagem está sendo feita para ser enviada, assim, uma carta prestes a ser enviada. Era uma carta real, um pedaço de uma carta real que eu escrevi, mas que eu tirei pedacinhos e trouxe para dentro do álbum, né? O álbum, de certa forma, ele, por mais que eu vá misturando as histórias e não deixe uma história certinha da minha vida, ele, de certa forma, é um álbum autobiográfico, assim, carrega histórias minhas, histórias reais, histórias que compartilhei com pessoas reais, próximas a mim, familiares, amigos e amigas, enfim. E essa é uma carta, de fato, que foi escrita para alguém e que trouxe para dentro desse álbum. Inclusive, Madame lançou essa carta, eu já cheguei a ler pedaços dela em outros momentos, em outros trabalhos, enfim. E aí eu gravei um áudio no WhatsApp há uns anos atrás e Madame lançou um EP que tem disponível no YouTube que chama No Fio da Navalha. E no Fio da Navalha, em uma das faixas, tem um trechinho já dessa carta lá, uma outra gravação dessa carta, um outro pedacinho perdido lá, uma pista do que viria a carta completa mais à frente no Jesus Não Voltará. Maravilha. A gente chega em Indigno Love com a participação da Brisa Flow. Eu acho uma faixa excelente porque ela tem alguma coisa que flerta com o pop, ela tem alguma coisa que nos seduz, e aí você tá ali envolvido naquilo, e a letra é muito interessante porque ela dá umas cutucadas fortes e ela vai tensionando coisas. Eu acho isso muito interessante. Queria que você falasse um pouco sobre tanto a produção dessa faixa quanto essa parceria com a Brisa Flow, que também é um artista muito importante. Parece muito as canções, toda vez que o Kendrick Lamar vai fazer alguma coisa de amor, assim, e aí no fim das contas não é nada sobre amor, é uma destruição completa, ali ele vai fodendo sua cabeça. Mas de fato ela tem esse fundinho pop, essa letra que é bem pesada, mas que ela, tipo, gruda na cabeça, assim, muito facilmente. Sim. Nossa, gente, Indigno Love. Primeiramente sobre a parceria com Brisa, acho que é isso, também tá bem nesse lugar de a internet sendo esse meio que me aproximou de pessoas. A Brisa a gente trocou muito, muito mesmo, assim, online, antes de decidir fazer esse feat juntos, antes de entrar pro álbum, antes de compor coisas juntos. A gente tem outras composições juntos para sair no futuro, assim, mas a gente trocou muito, né? A Brisa Flow é uma artista da correria também, assim como eu, né? Que saiu de Minas e foi fazer o corre em São Paulo e passa, enfim, sobrevivendo dentro da cena rap. É um grande expoente da música, é uma das principais artistas que traz as causas indígenas para a cena, para o jogo também. Acho que, por mais que eu fale de uma perspectiva diferente, a gente tinha coisas em comum para trocar. E pensando essa questão dos diálogos que se estabelece no álbum como um todo, acho que é bem isso que acontece. Eu trago uma questão e a gente troca uma ideia ali. Ela veio para trocar essa ideia comigo na faixa, assim. Hip hop em sua essência, assim, com elementos do jazz. O anti-love song mesmo, assim, da parada, né? Geralmente nos álbuns, eu tava pensando sobre isso, na verdade, esses dias, percebendo que é uma característica de álbuns que trazem questões muito densas. O próprio Rolê nas Ruínas tem isso, assim.
o álbum tá trazendo ali questões que são densas, políticas, não que o amor não seja político, mas enfim, o álbum tá trazendo ali outras questões. E aí no meio ele traz um love song, de fato, uma declaração para alguém, quase como evocando algum momento de leveza no álbum, assim, né? E acho que o love song desse álbum é justamente o contrário, né? Ele não traz o love song que se esperava, assim, né? Ele traz outra notícia, ele traz outras histórias, mas também eu poderia relacionar ele com o Meludo de Djavan, porque são músicas que estão falando ali no Rolê nas Ruínas, é uma música que está falando sobre o próprio ato de fazer música, e no Jesus Não Voltará, o Indigno Love está falando sobre o próprio ato de trabalhar com música, de ir atrás do sonho através da música. E aí, esse Indigno Love Song, né? Pensando sobre essa jornada de trabalho na música, assim, óbvio, trazendo ali, costurando questões da nossa presença no mundo. Perfeito. Na faixa seguinte da Febre, ela começa ali com essa levada acústica e ela reforça esse sentimento de descrença que, vez ou outra, ele fica bem latente dentro do disco, mas ao mesmo tempo você contrasta isso, reforçando ali, tô aqui de pé, meio que você vai jogando com esses sentimentos, com essas inquietações suas. Como que foi produzir essa canção aí? Uma faixa que também parte desse processo. O beat chega e aí eu compus junto com o beat. Ela também é um beat do Nego Célio. Antes de lançar o álbum, ela era inclusive uma das faixas que eu mais, assim, eu tenho muito carinho por ela, assim, mesmo. Acho que ela me acompanhou durante todo esse processo de produção desse álbum e essa jornada. Ela estava ali comigo, representando muito bem essa caminhada e esse quase vai, quase não vai. Essa febre é meio esse lugar mesmo, assim, de aquele estado de acreditar ou de não, ou de desacreditar, aquele cansaço e aquela coragem indo e vindo, assim, no meio desse processo. É por aí, assim, é uma faixa de hip hop, de rap, essencialmente, também. Traz com muita força o trabalho das vozes, que foi uma coisa que a gente investiu muito, ensaiou muito arranjos de vozes para poder colocar dentro do álbum de forma bonita. Eu trouxe um pouco esses arranjos e aí depois a gente foi desenhando eles ali coletivamente dentro do álbum, né? Juntamente com as meninas, né? O Guizinho, a Momutante, a Jocasta. E acho que é por aí, é uma faixa que valoriza a voz também, assim, como um todo. Maravilha. A gente chega então em Só Suor e Lágrima, que tem a participação da Madame, que é uma artista que você também já comentou um pouco, dela estar presente nesse mesmo universo que o seu. E acho que essa é uma faixa que fala bastante de repetições do cotidiano, dessa rotina de trabalho, dessas imagens que se repetem a gente no ônibus, esse tempo que a gente perde entre idas e vindas. Acho que tem vários caminhos possíveis dentro dessa faixa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a construção mesmo dessa letra e dessa produção. Assim como a Madame é muito referência para mim, essa faixa tem essa característica de... Eu acho que essa faixa, ela representa muito a rotina de muitas e muitos artistas da favela aqui de Fortaleza, que estão, de fato, se dividindo entre mil funções e que estão sonhando, mas que estão ali, estão no telemarketing, estão sendo entregadores, estão sendo garçons, estão sendo outras coisas, estão se dividindo entre a necessidade e o sonho, assim, literalmente, porque ainda estão descobrindo modos de continuar na luta. Acho que essa faixa também traduz uma coisa que foi muito marcante na minha vida, que foi trabalhar nos ônibus, que fez parte da minha rotina de trabalho, trabalhar cantando nos ônibus. E a Madame chega no verso dela colocando isso pro universo da música, assim, né? E é isso, traduz um sentimento mesmo, assim, né? Um sentimento de... É uma faixa líquida, né? É o suor, a lágrima e o sangue compondo ali o universo
da música e essa rotina de trabalho, essa exaustão, né? É uma faixa que eu acho que através do rap tenta traduzir um pouco essa sensação cotidiana, né? Você falou lá na Melodia Aparecida que ela tinha algumas conexões com a faixa de encerramento, que é da noite, mas quando eu chego aqui em Rezo, eu vejo muito como uma resposta, talvez, para Melodia Aparecida, no sentido dela ter um discurso um pouco mais esperançoso, de pensar em futuros possíveis para crianças pretas e para as pessoas, para a vida na periferia de maneira geral. Ter essa levada de reggae aqui, ela é praticamente um interlúdio, mas ela tem uma carga emocional, uma força muito grande também. E também é uma das canções que era lá do modelo do EP ainda. Como que é, o que é Reza dentro desse disco aqui? Não sei se ela pode ser uma resposta, porque eu acho que esse álbum, ele de alguma forma, ele trabalhando com tantas memórias, acaba sim sendo um álbum que mexe com o espiritual, assim, né? Então, esse rezo, ele é um rezo mesmo, né? É um pedido, né? Que se repete ali, né? O verso é curtinho, ele é dito uma vez, ele é dito mais uma vez, dentro dessa característica do reggae, dub, que é uma coisa que tá no nosso cotidiano fortalezense, tá dentro do meu imaginário, tá dentro da minha música também, tá dentro do rock de favela em si. Então, tipo, eu acho que ela é uma resposta nesse sentido de ser esse pedido, que eu acho que é sobre Melodia Aparecida, mas também é sobre Nome de Anjo, mas também é sobre o Me Querem Morto. Ela reza por tudo aquilo que a gente já acompanhou do começo ao fim, até esse momento aí do álbum, né? Fantástico. Sim. E a próxima faixa que já a gente vai se aproximando do final é Vontade Nego, que eu acho que ela tem um pouco de novo dessas memórias, dessa construção de pequenas histórias, pequenos fragmentos que a gente vai entendendo que são seus, mas que também são repetições de muitas histórias da periferia. E eu acho que é uma faixa que tem um coro de vozes muito bonito, e eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção e o que te moveu a construí-la. Vontade Nego é uma faixa que hoje em dia é uma das minhas preferidas, assim, de cantar. A gente tem se divertiu muito fazendo ela na última apresentação que a gente fez, a gente teve, né? No show de lançamento, foi a primeira vez que a gente tocou ela de fato. Ela é uma faixa que eu acho que, para esse álbum, traduz bem o que a proposta do trabalho como um todo, né? Ela junta ali o rock e o hip hop, para mim, de uma forma muito bonita, assim. Conta essas histórias, ambienta essa jornada, assim, que o álbum todo passa, ambienta para mim onde é esse bairro, onde são essas ruas, assim. Acho que entra em umas questões existenciais que vão para além da vida política daquelas pessoas. Eu acho que tá um pouco de pensar sobre a gente enquanto um ser vivo, carne, osso e sangue, enfim, imagina um mundo possível enquanto sente a sensação de estar andando na rua e de ser esse corpo político, que o corpo do Me Querem Morto, que é parado pela polícia, mas que gostaria de poder experienciar outra sensação em vida, né? E ela é essa vontade, né? Eu acho que o nome, de certa forma, sem nexo, traduz essa vontade e conversa com esse eu interior, assim, nessa caminhada, ao mesmo tempo que está contando essa história para alguém, assim, eu nem consigo definir direito, mas ela está sempre conversando com alguém, com os alguém que eu acho que estão fora e dentro, assim, o tempo todo. Acho que uma das coisas mais bonitas dentro desse disco é o fato de que quando você acha que ele vai dar alguma baixada, você vem com alguma outra composição ainda mais surpreendente. E você encerra esse disco de um jeito muito bonito, que é com Da Noite, que é praticamente uma música a capela, com palma, com a voz, todo mundo reunido ali dentro do estúdio. Ela tem vários sentimentos envolvidos, ela tem uma coisa esperançosa, ela é quase... Eu sinto muito ela como uma oração em alguns momentos ali. Queria que você comentasse um pouco mais sobre ela e por que você escolheu justamente ela como música de encerramento desse disco.
Essa música, ela inclusive também passou por um processo parecido com o Pôr do Sol Marrom. E a gente chegou a produzir um pouco ela, pensar o beat, organizar coisas e tudo. E quando o disco foi ganhando cara, assim, aí eu dei 2 passos atrás e falei e pensei, sugeri da gente tentar outra coisa, tentar cantar e fazer com as vozes, fazer todo mundo junto no estúdio. A gente foi também descobrir como seria produzir isso, né? Levar isso para dentro do estúdio. Inclusive foi uma experiência muito divertida, assim, gravar essa faixa. Acho que ela já teve, porque o disco a gente mudou, durante esse processo, mudei algumas coisas de lugar, algumas que estavam no começo foram pro final, algumas vezes por alguns motivos, assim. Algumas vezes esses motivos tinham a ver com quando a gente ia lançar, e aí tem aquele lance de essa troca e pensar, as estratégias, né? Vamos lançar singles, né? E aí, lançar os singles me fez mexer no disco algumas vezes. Mas acho que o formato que tá hoje, que saiu, é bem o que a ideia inicial do que era o álbum, tá bem, voltamos bem pro que foi a ideia base, assim, que montou esse álbum, né? E eu acho que ela já tava lá no final, no começo desse processo. E essa faixa, ela é também essa oração, né? Acho que ela tá muito nesse lugar, assim. Ela é inspirada numa caminhada que é real, que é uma rua que de fato existe, que de fato eu já caminhei muitas vezes para ir de fato para um baile muitas vezes, mas acho que essa caminhada vai no imaginário e quando vai virando música, vai se traduzindo para esse lugar mais espiritual, mais da memória e de fato de questionar nossas perspectivas de vida a partir desse lugar da noite, da festa, das palmas, do funk, da lua. Acho que tem esse lance de pegar esse imaginário todo e transformar ele numa metáfora espiritual para pensar a nossa vida, assim. Perfeito. Matheus, para encerrar aqui, a gente sempre lança uma pergunta que muitas vezes deixa os artistas com dificuldade de responder. Se você pudesse escolher uma única canção que representa esse disco, a sua favorita, que você acha que as pessoas devem ouvir, qual é a canção que você escolheria? Eita. Uma só. Eu tenho que responder assim, duro e seco, ou posso falar um pouquinho? Pode falar, pode defender. Pois é o seguinte, então, vou falar só uma coisa. Quando eu lancei Pose de Malandro Me Querem Morto, como primeiro single, tinha muito essa sensação de que era uma música que poderia estar apresentando para as pessoas o disco como ele vinha por aí, assim, no sentido de mostrava um pouco a pluralidade musical, etc. Hoje eu acho que eu ficaria muito dividido entre Vontade Negro e Da Noite, que são justamente as faixas que encerram o álbum. Mas, para título da pergunta, eu vou escolher Vontade Negro. Perfeito, respondeu. Maravilha. Matheus, vem aí show, lançamento pro resto do Brasil, como é que vai ser esse processo? E já peço também para você deixar aí suas redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e tacar play nesse disco que é fantástico. Massa. Eu vou fazer um pedido, né? A gente está se organizando para levar esse disco para outras cidades, outros estados. Por enquanto a gente tem algumas datas marcadas aqui no Ceará. Mas aí, se você quer que o show e Matheus fazendo rock, a família fazendo rock vá para sua cidade, acho que vale cutucar o festival que você gosta, a casa de show que você gosta e pedir para eles levarem nós. E fora isso, segue no Instagram, no YouTube, escuta nas plataformas, que ainda tem esse ano, em breve, 2 clipes para sair, já estão sendo produzidos e a gente vai lançar as datas. E no mais é isso. Boa. Brigadão, Matheus. O Por Trás do Disco é uma edição paralela do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM por apenas R$5 por mês. Você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar meu trabalho no musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa.
Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.